Boa tarde a todos, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos em Cristo Jesus. Aqui é o pastor Pedro, passando nesta tarde de terça, dia 28 de janeiro de 2025, com uma palavra que vem da parte de Deus para o meu coração e ao coração de todos aqueles que crêem. A palavra de hoje vai ficar em Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 15 até o 19. Que vai falar para nós sobre a purificação do templo. Assim diz a palavra. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Que no versículo 15, Jesus entrando no templo, Cristo, ao expulsar aqueles que compravam e vendiam no templo, ele manifestava seu zelo pela genuína santidade que diziam adorar a Deus. E no 17, e ensinavam dizendo estas coisas: não está escrito, a minha casa será chamada por casa de oração por todas as nações, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Jesus deixa bem claro que a casa de Deus existia para ser casa de oração e um lugar onde o povo de Deus pudesse ter um encontro com Ele, na devoção espiritual, na oração e na adoração. Portanto, ela não deve ser profanada como meio de autopromoção social, como muitos fazem nos dias de hoje também. E lucro financeiro, que mais está tendo aí, a dos falsos profetas. E diversão ou show artístico, sempre na casa de Deus, e assim usada por pessoas que, de mentalidade humana, mundana, ela torna-se um covil de ladrões. Porque lá em Lucas, capítulo 19, versículo 45, Jesus vai falar sobre estes outros ensinamentos sobre a casa de oração. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nela vendiam e compravam. Então, também dizendo, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes covil de salteadores. Eles vendiam. A purificação do templo foi o primeiro grande ato público do ministério de Jesus. Também o último. Com grande indignação, ele expulsou da casa de Deus os ímpios, os avarentos, e os que invadiam o verdadeiro propósito espiritual dela. A dupla purificação do templo efetuada por Jesus durante o ministério de 3 anos indica quão importantes são as suas lições espirituais que seguem. São 1, 2, 3, 4 e até os 6 ensinamentos básicos que Jesus deixou para nós. O maior cuidado do Senhor Jesus é com a santificação e com a devoção sincera dentro da igreja. Ele morreu para santificá-la, purificando-a para a sua santa e irrepreensível
Lá em Efésios 5, 25 e 27 vai falar para nós sobre isso aí. E adoração na igreja deve ser em espírito e em verdade. João 4, 24. E a igreja deve ser um lugar de oração e comunhão com Deus. Está em Eclesiastes, capítulo 5, vai dizer que quando entrares na casa do Senhor teu Deus, fica mais atento em ouvir do que falar. A casa de Deus é o local de silêncio, onde não se mexe com outras coisas a não ser a atenção voltada para a palavra e a pregação que está sendo feita. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, os homens, em geral, ficam mexendo nos celulares e não prestam atenção na palavra de Deus. Aí perde a bênção, uma correção de Deus, e depois não sabe o porquê que está perdido, porquê que está sofrendo, porquê que está passando por lutas. Então, a condenação de todos aqueles que usam a igreja do evangelho ou seu reino visando ganhos ou glórias pessoais para autopromoção. Então, mais uma vez, os falsos profetas, eles querem ser aplaudidos por todas as pessoas. Eles querem dinheiro para sua autopromoção, para satisfazer os seus desejos carnais. Eles não preocupam com a salvação das pessoas, ao qual Jesus mandou dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas o povo, os falsos profetas no geral, que está tendo milhares, estão fazendo da casa de Deus um covil de ladrões. Eles pensam do jeito que eles querem, ensinam do jeito que eles querem, e ali pegam dinheiro dos fiéis, abusando da fé pessoal das pessoas. Mas se eles se arrependerem, ainda serão salvos. Mas, porém, se não se arrepender, serão lançados no lago de fogo e de enxofre, e também a saber os seus seguidores, aqueles que não os abandonam. Mas, enquanto é tempo, arrepende e voltem para Deus. No seu amor sincero a Deus e ao propósito redentor, resultam num zelo consumidor pela justiça da sua casa e do seu reino. Isso quer dizer que ser semelhante a Cristo inclui a intolerância com a iniquidade, ou seja, com o pecado dentro da igreja. É essencial que todo autêntico ministro cristão proteste contra aqueles que profanam e degradam o reino de Deus. Se não deixarmos Cristo entrar em nossas congregações para expulsar o engano, a imoralidade, a secularização e a profanação. Mais tarde, na sua vinda, ele executará juízo divino, purificando suas igrejas de tal modo definitivo. Está lá em Mateus 3:2. Vamos ver o Apocalipse 3, onde Jesus vai expulsar todo o mal de dentro da igreja. Apocalipse 2:3. Vai dizer para nós assim: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, de que não podes sofrer os maus propósitos e não são o teu, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tendes paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou seja, o seu primeiro amor. O nosso Senhor Jesus vai fazer um dos principais cuidados do Senhor ao dirigir a sua mensagem final às 7 igrejas. Foi preveni-las da apostasia pessoal, que está lá em 1 Timóteo 4:1, que vai dizer que no fim dos tempos aos quais nós estamos vivendo, o Senhor está voltando a qualquer instante. Ninguém sabe dia e hora, mas os sinais